Aqui estou eu de novo, tá? Para falar dessa vez sobre o preconceito por um ângulo diferente do qual eu costumo trazer aqui, do qual eu costumo falar, sobre uma perspectiva pouco explorada pela sociedade, pelos defensores dos direitos das pessoas com deficiência, dentre o qual eu estou inserido nesse meio, tá? Que eu sou um defensor ferrenho das pessoas com deficiência. Eu também sou uma pessoa com deficiência, militando pelos meus direitos e direitos dos meus similares, né, dos meus companheiros de deficiência. Enfim, militar é preciso para termos os nossos direitos garantidos quando há uma ineficiência do Estado, quando há uma ineficiência dos agentes sociais, né, que são as pessoas que compõem a sociedade civil, né, e que muitas vezes segue uma lógica empírica que às vezes se contrapõe aos direitos fundamentais, né, na sua maneira, no seu modo discursivo, pelo qual se apresenta, e é isso, né? Muita gente costuma debater algo que é fácil de se inferir, né, a todo um dado estatístico anual que vem reforçando essa tese, que vem mostrando que, ao contrário do que muitos dizem, quando nós vamos nas redes sociais, nas pessoas com deficiência, desabafar sobre um preconceito que sofremos, nada disso é mimimi, como as pessoas costumam minimizar nossa luta, as pessoas costumam menosprezar essa nossa luta, e isso atrapalha um pouco nós estarmos, né? Às vezes alguns chegam até a se desmotivar e mudando de foco para não virar alvo de perseguições por estar militando pela causa, por estar fazendo ativismo, para que isso não venha a ser uma rotina, nem para ele, nem para outros que passam pela mesma situação, né? Mas normalmente, quando se debate o preconceito, muitas vezes o preconceito costuma recair somente no colo de pessoas sem deficiência, né? Esse é um fenômeno muito frequente, certo, né? É algo a se considerar, é algo que precisa ser falado, algo que precisa ser alterado com muitas campanhas de conscientização. Precisamos tornar a sociedade mais consciente para que não retroceda tudo que conquistamos até aqui enquanto pessoas com deficiência, né? Mas uma coisa que deve ser falada também, que o preconceito não está intrínseco somente nas pessoas com deficiência, né? O preconceito é algo que permeia a sociedade como um todo, o preconceito contra pessoas com deficiência, né? Não tão incomum você ver pessoas com deficiências que reproduzem o capacitismo e a psicofobia com outras pessoas dentro do mesmo círculo de deficiência, né? Círculo de deficiência, né? Porque está presente
preconceito, muitas vezes, está presente culturalmente em vários grupos sociais, dentre eles o próprio grupo das pessoas com deficiência. Muitas vezes esse é mais um obstáculo, né? Quando a própria pessoa com deficiência age de forma que se esperaria de pessoas neurotípicas, de pessoas sem deficiência, né? E isso pouco contribui com a luta PCD, né? Que enquanto tem algumas pessoas como eu, com deficiência, que militam pela causa PCD, são ativos em redes sociais, levando conhecimento a quem mais precisa acerca do tema. Né? E muitas vezes há pessoas com deficiência que, que introjetam muitas vezes a pessoa, né? Às vezes é um preconceito inconsciente que vem da pessoa com deficiência, que a pessoa tenta se, de toda forma, né? Ela percebe que ela não consegue ser muito bem aceita, sendo, com, sendo vista como uma pessoa com deficiência. Ela sabe que né, é fácil hoje em dia defender uma causa, muito menos a causa PCD, que ainda encontra resistência de agentes sociais, né, vários agentes sociais envolvidos no processo de informação da sociedade, que custa a se efetivar, né, mas estamos aí tentando. E aí, essa pessoa com deficiência, muitas vezes, ela, ela acaba para se munir, ela acaba partindo do pressuposto de sair da posição de vítima e se tornar a agressora para conseguir se encaixar em grupos que são assimétricos socialmente, que tem uma assimetria social com ela, que muitas vezes os interesses são interesses que não são do feitio dela, mas ela se sujeita a estar nesses grupos para se sentir pertencente a algo maior, a algo, para se sentir valorizada, para se sentir, né, um pouco como um cidadão, um ente hegemônico, né? Quando na verdade a pessoa com deficiência não percebe que ela está reproduzindo aquilo que nem em seus piores sonhos ela desejaria para ela, e ela acaba cometendo contra pessoas muitas vezes com a mesma deficiência que ela, porém com diferentes níveis de suporte, né, ou até mesmo do mesmo nível de suporte, para se sentir bem, né, consigo mesma, né, sem medir as consequências que vai ter para ela futuramente e para que era outra pessoa com deficiência, né? E ela acaba reproduzindo para ela ser vista como alguém que merece estar no meio de pessoas que aceitam, né? Só aceitam ideias muito conservadoras acerca da deficiência, que não aceitam uma forma de coexistência não, uma forma de existência substancial da pessoa com deficiência, pessoas que tentam a todo instante privar a pessoa com deficiência do contato social, da vida em sociedade. Né? Então a pessoa com deficiência acaba cometendo. E muitas vezes a própria pessoa com deficiência, quando vê outra pessoa militando, muitas vezes ela em si tem uma vontade lá no fundo
ela queria estar ali defendendo o ponto de vista das pessoas com deficiência, mas o medo, né, não estou justificando, mas muitas vezes o medo de rejeição dos que podem vir eventualmente a consumir aquele conteúdo dela, não ser muito bem recebido, as pessoas que estão consumindo não serem receptivas quanto ela desejava. E, e ela, para melhor passar, era com a pessoa com deficiência, algumas cometem preconceito, né, para não ficar por baixo, para sempre estar por cima. Mas, na verdade, nenhuma das partes ganha, nem a pessoa com deficiência que está sofrendo preconceito, nem a pessoa com deficiência que está cometendo o preconceito, né? E eu acho assim que devia existir leis, né? Primeiro devia ser trabalhado nas escolas, e é isso, né? Que se vê, é um fenômeno pouco discutido, o das pessoas com deficiência que são capacitistas, né, que não devia ser, porque a qualquer momento elas podem deixar de ser agressoras e passarem a ser vítimas pelos mesmos pelos mesmos autores de ataques, né, que se utilizam da mesma estratégia que elas para afetar significativamente a vida das vítimas, né, que tem todo um agravamento que se que, que, que procede depois do capacitismo, né? Isso abala o emocional da vítima, o psicológico, muitos precisam de apoio, de apoio psico, psicológico para, para tentar superar, né? Fica, vai ver se repetindo aquela mesma cena nos pensamentos da pessoa, né? Isso muitas vezes faz com que a qualidade de vida diminua, tá? O preconceito faz com que a qualidade de vida diminua. Às vezes a pessoa introjeta alguma coisa que foi falado, né? Mesmo quando é outra pessoa com deficiência, que tem um peso maior, porque quando é uma pessoa sem deficiência falando, tem o efeito, e quando é uma pessoa com deficiência falando, falando que uma pessoa com deficiência é incapaz, por exemplo, né? Outra pessoa com deficiência é incapaz, muitas vezes o peso é maior, que é uma pessoa dentro da própria categoria social, né, que está deferindo essas falas preconceituosas, preconcebidas, e, e não se dá conta que está fazendo mal a outra pessoa. Às vezes percebe, mas, como eu já disse, ela quer se encaixar no meio que, não, que é tóxico para ela, e ela acaba para adentrar aquele meio sendo tóxica com quem ela deveria ter mais sensibilidade, né, porque ela vive naquela mesma realidade, né, mas acaba não vindo acontecer, né, essa identificação com o próximo, né, porque a pessoa se sente pressionada a entregar algum grupo, e muitas vezes ela não pensa
na hora de se integrar nesses grupos, para se auto-incluir num grupo que tem um contexto muito diferente, muito dissonante dela, tá? Não que a pessoa com deficiência não pode estar nos grupos que desejar, né? Mas isso tem que ser feito com responsabilidade para não ser vítima das próprias escolhas, né? E de escolhas que vão impactar negativamente a vida do seu próximo, né? Que muitas vezes tem similaridades perceptíveis, né? De pessoa com deficiência para pessoa com deficiência. Eu acho que algo que devia ser uma prática, né? Uma prática de, de todo, a cada dia, né? Não só em datas comemorativas, de datas muito bem definidas, mas em dias também, em dias comuns, né? De de ser algo implementado dentro das escolas, das redes de ensino, das faculdades, e por que não das empresas, né? Que é ensinar em sala de aula a, a pessoa com deficiência se empoderar mais, a pessoa com deficiência sair da alienação dos seus direitos, tá? Buscar saber mais dos direitos que ela tem, quer saber como ir atrás desses mesmos direitos, como buscar se inteirar daquilo que ela pode, daquilo que a lei lhe contempla, né? E que de outro jeito ela não saberia. Tem também que se promover campanhas intensivas para, para advertir eventuais capacitistas que aquele ato não é certo, né? Se bem que os capacitistas, tanto com deficiência quanto sem deficiência, estão bem cientes do ato que estão cometendo, né? Que é um ato danoso, e mesmo assim o fazem, né? Mas devia ter leis mais rígidas para evitar esse tipo de conduta em nossa sociedade, né? Que torna a sociedade um ambiente caótico, né? O capacitismo, a psicofobia. E deve ensinar também as pessoas sem deficiência, né, das escolas, a valorizar a cultura da psicodeficiência, a reconhecer como válida a perspectiva única das pessoas com deficiência, né, e a boa convivência entre pessoas com deficiência e pessoas sem deficiência, para que todos possam viver da melhor forma e tá todos se unindo por um bem maior, o respeito e a não distinção por deficiência ou qualquer outra coisa, né? A inclusão de verdade, a inclusão legítima. Então é isso, gente. E antes que eu me esqueça, eu eu defendo, né, a ideia de que em cada canto de nosso país, né, devia haver espaços de denúncia, né, delegacias voltadas a efetuar prisões contra qualquer conduta discriminatória contra a pessoa com deficiência, incluindo condutas discriminatórias advindas das próprias pessoas com deficiência contra outras pessoas com deficiência. Porém, né, que no caso de pessoas com deficiência que fossem presas
por enquadrada nesse crime penal, nesse crime, né, nessa ação penal, que foi onde a pessoa foi submetida à privação da liberdade por justa causa, né, por ter cometido um crime, que é o capacitismo, ainda que muitos consideram um crime, mas o capacitismo é uma facção, né, de pessoas preconceituosas. O capacitismo é um crime, enfim. O capacitismo é uma doença social, né? É algo a ser curado os seres humanos para que sejam agentes de boas práticas, sejam motivadores de boas práticas e não de práticas que degeneram o princípio da humanidade, que é viver em harmonia, né? E que viola os direitos humanos. Então, eu acho que essa pessoa com deficiência que foram presas, né, por ter cometido crimes de preconceito contra pessoas com deficiência, elas deviam ser presas, tá? Mas por ser pessoa com deficiência, devia ter os seus direitos penais garantidos, né, como todo cidadão, e ter direito a consultas médicas, né? Porque apesar de ter feito algo que prejudica muito o debate sobre os direitos sobre deficiência, era também uma pessoa com deficiência, né? Então, por um lado, né, tem que punir sim, tem que ter atos punitivos, tá? Com vigor da lei, mas em certo ponto tem que se flexibilizar para que essas pessoas, dentro da sua reclusão carcerária, elas não sejam vítimas de preconceito institucional penal, né? Elas têm que ter direito ao médico, têm que ter direito a, a, a não prática de a não prática de tortura, né, que vivemos numa era em que a pessoa que é presa muitas vezes é torturada, né? Em alguns casos, né, eu não estou generalizando dizendo que nossa, o Brasil está vivendo pandemia de tortura, não. Mas assim, né? E, e no caso das pessoas com transtorno psiquiátricos que cometem preconceito contra as pessoas com deficiência, eu acho que devia entrar no meio termo, num consenso e decisão pela não penalização, né? Porque nós não sabemos que circunstância se deu, se a pessoa estava no surto psicótico ou numa uma crise que estava fora da consciência, né? Agiu assim sem perceber o que estava, sem ter controle sobre suas ações, né? Tem que ver tudo isso, né? Mas se for comprovado que a pessoa fez de caso premeditado, aí podemos pensar, né, em medidas não tão severas, né, mas que não fique impune, né, quando a pessoa cometer capacitismo e for uma pessoa com transtorno psiquiátrico. Porque nós lutamos décadas para acabar com os manicômios. E se uma pessoa com transtorno psiquiátrico for presa, vai ter sido em vão a nossa luta para o fim dos manicômios, porque
Porque para a pessoa com deficiência, a privação de liberdade faz haver uma analogia entre as prisões e os manicômios, certo? Que, enfim, mas devia haver também um canal de denúncias, tá? Um aplicativo subsidiado pelos sistemas governamentais, tá? Que tivessem uma estreita ligação com essas delegacias, tá? De pessoas com deficiência, caso que, como eu disse, deveriam ser implantadas em todo o território brasileiro, né, em toda a nossa nação, né, para que os casos, tanto vindo de pessoas com deficiência, quanto vindo de pessoas sem deficiência, de capacitismo, preconceito contra pessoas com deficiência, né, e de psicofobia, preconceito contra pessoas com transtornos psiquiátricos, devia ter um canal de denúncia, tal, um aplicativo que lá fosse especificado qual era o tipo de denúncia, qual tipo de preconceito se encaixava a denúncia, tá? Que fosse especificado a motivação da denúncia, enfim, fosse dado mais detalhes aos agentes, às autoridades competentes, que fosse corretamente manejado essa denúncia, né, para que as medidas cabíveis a partir daí fossem tomadas, né, e que reduzisse a dor dessas pessoas, essa dor dessas pessoas não, a dor que nós pessoas com deficiência temos diante do preconceito, né, e é isso. Então, gente, é isso aí. Fiquem com Deus. Estou aqui sempre que precisarem poder, tá? Sobre as questões de deficiência. E é isso, né? Muito obrigado se você acompanhou até aqui e adeus.